Alegria poder estar aqui junto com vocês, podendo cultuar a Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu recebo graça diferente nesses cultos. Eu vejo o amor e o temor que todos nós temos em adorar a Deus. A gente não precisa de placa, de instituição, nós não precisamos de parede. Nós precisamos do Senhor Jesus, da sua palavra e do povo reunido. Amém. E já é um treino, né, irmãos, para a tribulação. Começa a praticar já. Mas glória a Deus pela sua vida, por você que veio aqui. Oramos também pelos irmãos que não puderam vir. Sabemos da dificuldade, meio da semana, trabalho, enfim, várias situações. Mas que agora nós possamos nos concentrar e adorar a Deus. Amém? Amém. Vamos iniciar então. Vou chamar o irmão para a abertura do culto. E a gente já dá início. Boa noite, irmãos. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar mais um culto. Abra suas Bíblias em 1 Timóteo 6. Todos acharam? Amém. No versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Vamos entrar na presença do Senhor em oração. Fechamos os olhos. Amém. Senhor Deus e Pai, Senhor Altíssimo, Soberano, Criador de tudo e de todos. Hoje aqui seu povo reunido, amém, igreja eleita, povo remido pelo teu santo sangue, amém, se coloca diante de ti, Pai, em reverência, temor e temor. Amém. Sabendo, Pai, que o Senhor é Deus santo, Deus que tem os olhos puros, que não pode contemplar o pecado, nos achegamos a ti com o espírito contrito, sabedores que somos falhos. Verdade. Carecemos, Pai, de ti diariamente, carecemos, Senhor, da sua misericórdia constantemente. Amém. Se revele hoje mais uma vez como tem feito, Senhor. Amém. Tende misericórdia do seu povo que se reúne para te adorar. Amém. Senhor, grava a eternidade em nossos olhos, Pai. Que possamos, Pai, buscar somente a ti, Pai. Que possamos, Pai, virar o rosto para o século presente, Senhor. Amém. Servir somente a ti, não servir a mamão, não servir ao dinheiro, Senhor. Buscar a ti de corpo, alma e mente, Pai. Que possamos, Pai, ter os olhos voltados para a cruz de Cristo, no qual nos remiu, Senhor, no qual nos juntou e nos regenera dia após dia, Senhor. Amém. Senhor, tende misericórdia de nós. Usa, Senhor, de misericórdia para com teu servo. Usa, Senhor, dele para transmitir, Senhor, tua santa escritura aqui hoje, Pai. Que ninguém saia daqui sem ser tocado pelo teu Santo Espírito, Senhor. Traga, Senhor, convicção de pecado a cada um aqui, Senhor, para que haja arrependimento sincero a todos nós, pois pecamos todos os dias, infelizmente, ó Deus. Senhor, usa de misericórdia para com o seu povo. Somos dependentes de ti, ó Deus. Senhor, faça-nos, Pai, a imagem e semelhança do seu Filho. Somos dependentes de ti. Abençoa o culto no lar dos nossos irmãos. Fala, Senhor, intimamente a cada um aqui. Te pedimos, Pai, na dependência do nome santo do seu Filho Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé para louvar ao Senhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor,
Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Santo Filho se entregar, foi enviado pra levar o peso que era todo meu e se tornar Cordeiro de Deus. O seu presente de amor foi rejeitado pelos seus. Humilde rei nada falou e assim se fez Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus,
Pode se aceitar, irmãos. Já acabou, né? Rapidinho. Pode ficar tranquilo que depois da mensagem a gente canta mais. Então vocês se preparam. Depois tem pegadinha. Glória a Deus, né, irmão? Deixar só alguns recados breves para a gente já ir para a palavra. Sei que a gente já se adiantou no horário. Lembrando, sexta-feira não tem vigília. Vamos estar fazendo todo o estudo preparatório dos irmãos que estarão batizando exatamente uma semana daqui, lá naquela piscina. Glória a Deus, irmão, que no pecado não fica lá, tá? Você não vai receber os pecados na sua casa, não. Fica tranquilo. Esses pecados foram lavados com o sangue do Cordeiro, como a gente cantou. Então são mais 10 almas que vão confessar Jesus Cristo diante dos homens, daquilo que aconteceu na vida deles. É a coisa mais maravilhosa e magnífica que existe, irmãos. Glória a Deus por isso. Sábado, retornamos, normalmente, 8 horas da noite. Tema da mensagem: como vencer as provações e as tentações. Você que está sendo tribulado, perturbado, você que tem se sentido angustiado, você vai ter ferramentas para como lutar na prova, no deserto e principalmente contra o inimigo das nossas almas, Satanás. Chame pessoas, venha, se prepare para o culto domingo, 7 horas da noite, culto de adoração ao Senhor. Que você se prepare para esse final de semana. Então a gente vai começar em um final de semana que já começou hoje praticamente com os cultos, final de semana recheado e completo, amém? Amém. Então esses são só os recados, o pregador agora tem a palavra, por favor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Opa, falhou. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém. Vamos dar início ao nosso culto do lar. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Marcos, capítulo 10. Marcos 10, verso 17 ao 22. Quem achou diz amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem a seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Até aí, irmão, vamos a uma breve oração. Santo Deus, eterno Pai, grandioso é o Senhor. Amém. E pequenos somos nós diante da sua palavra. Que o Senhor possa se fazer presente. Que o Senhor possa completar o entendimento nos corações de cada um que aqui está. Que o Senhor possa fazer, Senhor, o que o braço da carne não consegue. Somente através do seu Espírito. Esteja conosco, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Abra o nosso entendimento e nos torne cada vez mais a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, irmãos, nessa noite eu quero trazer uma mensagem a vocês, e o tema dela é: justo a seus próprios olhos, mas condenado diante de Deus. Irmãos, nessa passagem que acabamos de ler na Sagrada Escritura, traz o foco de um jovem, diante da resposta que Jesus lhe deu, sendo essa uma resposta muito contundente, uma resposta incisiva, mais cortante que espada de 2 fios, que Jesus já respondeu, ao ponto de imaginarmos o silêncio, a paralisia que tomou conta de todos ali. Inclusive, os discípulos estavam ali, irmãos.
Mas o que está por trás da resposta de Cristo? Irmãos, é o amor à riqueza, o apego ao dinheiro, ao poder, à fama e aos status. E isso é inadmissível perante ao Santo Livro, perante a Bíblia Sagrada, e é condenável aos que servem a Deus. Mas por que, irmãos? Se é Deus que concedeu, é Deus quem me deu, Ele me daria algo que me distanciaria dele? Irmãos, eu sei, e eu creio que é Deus quem te deu, quem permitiu a tua riqueza, a tua prosperidade. E isso Ele te deu, Ele te permitiu para que você use em prol do seu reino, em prol do seu irmão e em prol do próximo. Mas, em certos momentos, a carne fala mais alto. E você começa a criar apego, começa a criar amor a seus bens. E o que você vai fazer com ela tem tudo a ver com o que você tem dentro do coração. E o que está dentro do seu coração, irmãos? É Cristo ou o mundo? O que está aí dentro? É mais o eu ou é mais Deus? Ou será que se a gente raspar mais profundo o seu coração, vai ter mais você e menos Deus? E esses pequenos detalhes, esses sutis, somados à carne, aos olhos e ao mundo, formam uma mistura altamente letal, que tem mandado muitos ao inferno. Irmãos, como o irmão abriu o nosso culto, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E isso se transforma em idolatria. E a Bíblia fala que onde estiver o seu coração, ali estará também o seu tesouro. Me fale uma coisa, irmãos. Como um regenerado, como um salvo, um nascido do alto se comporta assim? Como um filho de Deus faz isso? Irmãos, essa é a realidade que tem sido um entreveiro na vida dos que temem a Deus, na vida dos que estão tentando se chegar a Deus e na vida dos que estão longe de Deus. Irmãos, todos esses estão demais com os olhos nessa terra. Estão fascinados demais com os encantos desse mundo, com as oportunidades de prosperidades dessa terra. E isso nada mais é do que ciladas do inimigo, de Satanás. Irmãos, agora entrando no Evangelho, falando mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo o relato de Marcos. Embora esse Evangelho não mencione seu autor, nós também não temos muitas informações sobre seu autor. Mas sabemos que os pais da igreja confirmam esta autoria. Sabemos que seu nome completo é João Marcos, companheiro e discípulo do apóstolo Pedro, o qual lhe transmitiu relatos da vida e morte e ressurreição do nosso Senhor. O apóstolo Pedro tinha um vínculo, uma união muito forte com João Marcos, como seu escritor e discípulo, ao ponto de chamá-lo meu filho Marcos, em 1 de Pedro 5,13. João Marcos era muito amigo e irmão na fé de Paulo e Barnabé. Mas, irmãos, este evangelho foi escrito entre 50 e 60 depois de Cristo. Escrito e dirigido ao público romano, pois ele calcula o tempo no sistema romano. A passagem de Marcos 6 e 13 fala disso. E ele explica cuidadosamente os costumes judaicos. Ele possui alguns trechos em latim. E esse evangelho é o que menos faz referência ao Antigo Testamento. Mas o propósito é o mesmo, irmãos, que era de evangelizar toda a igreja, no geral, no completo, chamando pecadores ao arrependimento e fé no Filho de Deus, para a salvação dos pecadores, concedendo a eles, por meio da fé, a vida eterna. Amém. Irmãos, mas vamos ao texto agora, começando pelo verso 17, a palavra fala assim: E Jesus, pondo-se a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe. Até aí, irmãos, aqui Jesus passava pelo meio da Samaria, indo da Galileia para Jericó. Quando chegou próximo a Jericó, corre esse homem, ou melhor, um jovem. Na passagem de Mateus 19:20, fala que ele era jovem e rico. E o jeito dele nos demonstra ansiedade, preocupação, e em certo momento até agonia. Por quê? Ele chegou ao ponto de ajoelhar aos pés de Cristo.
Nessa passagem, no Evangelho de Lucas 18, tem uma palavra a mais, que começa a nos dar forma característica desse jovem. Pois Lucas fala que ele era um homem de posição. Refere-se o quê? Uma pessoa conceituada e importante dentro da estrutura em que ela vive. E não é só isso. Trata-se também de uma pessoa de prestígio. Já a parte B, irmãos, ele chega diante de Cristo e fala: bom mestre, o que farei eu? O que farei para lhe dar a vida eterna? Aqui, irmãos, nesse pequeno trecho, nessa parte B desse versículo, temos 3 situações que nos revela, assim, que nós não conhecemos ninguém pela aparência, até mesmo pelo jargão, mas até que ela abra a boca e expõe o seu coração. Irmãos, da primeira situação que a gente vê aqui, que ele chegou diante de Jesus e chamou de bom mestre. Ele tinha em mente que todo aquele que faz, que pratica, que exerce algo, ou ação, ou boas obras, é boa pessoa. Aqui podemos notar que ele sabia de muitas coisas que Cristo realizava, como curas, milagres, multiplicações de alimentos, o ensino, a autoridade em que Cristo falava, que era muito superior a todos que ensinavam naquela época. E outra, ninguém ousava questionar a Jesus Cristo. Podemos perceber que ele cresceu em meio à religiosidade, ao ponto de distorcer a natureza humana bíblica para as percepções que ele via aparente, só o exterior. E a segunda situação que podemos perceber, ele não tem conhecimento com quem ele fala, irmãos. Ele acredita que Jesus é apenas um mestre, um rabi, abreviação de rabino, os mestres de ensino na sinagoga. Com isso, olhamos o total desconhecimento dele em relação a Cristo, que nessa altura já tinha peregrinado por toda Israel, o homem mais famoso que andou por toda aquela região. E a essa altura ele tinha anos de ministério profético, com sinais, maravilhas e prodígios, como nunca foi visto antes na história da humanidade. E esse é o jovem, irmãos, que se chegou diante de Cristo e ajoelhou. Mas a terceira situação que vemos, ele chega e diz: o que farei para herdar a vida eterna? O que está implícito nessa oração, nós podemos ver que não está escrito, mas o pronome eu. Mas o que está implícito aqui, em Mateus 19, 20, ele confirma o que aqui deduzimos. Ele chega diante de Cristo e fala: o que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Ele acreditava que existia algo que ele podia fazer, algo que ele podia comprar, negociar, algo que na consciência dele dependia das suas obras, dos feitos dele, para o quê? Para ser aceito diante de Deus, para ir ao céu. E aqui eu já tenho uma lição para nós, irmãos. Esse pensamento é muito comum no começo da caminhada cristã. Quando não temos total entendimento da nossa natureza, da corrupção do homem, e também não temos um entendimento abrangente do Evangelho, o Evangelho verdadeiro. Mas também em algumas situações nós vemos acontecer isso em crentes maduros. Crentes que aos poucos vão deixando o orgulho tomar conta do seu coração e do seu cristianismo. Nós podemos ver que ele, o jovem rico, se apega muito no eu. O eu, né? E o religioso é exatamente assim. Ele se apega nas suas obras, ao ponto dele ter que fazer algo para ser aceito diante de Deus. Um exemplo, irmãos. Há pessoas que dizem: eu oro N vezes ao dia. Eu leio tantas vezes a Bíblia. Eu faço isso, eu faço aquilo. Não, comigo é diferente. Eu penso assim. Não é assim não, irmão. Faz como eu faço. E com isso vemos que aos poucos a carne vai falando mais alto que as Escrituras, do que a Bíblia. E isso nos deixa longe do nosso primeiro amor, da simplicidade da vida cristã, que é viver em arrependimento e fé, viver e trabalhar de modo simples no Evangelho e para o Evangelho. E não podemos esquecer, irmãos, lembrando do nosso culto de domingo, que isso é orgulho. E o orgulho é a raiz de todo pecado. Mas continuando, irmãos, no verso 18, Jesus responde a ele:
Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Irmãos, até aí. Aqui vemos Jesus repreender o jovem e já preparar para um autoexame. Um exame mais profundo que ele tem em relação aos homens. Aqui Jesus quer levá-lo diretamente ao Salmo 14 e ao Salmo 53. Ambos do verso 1 ao 3. Que fala assim: não há quem faça o bem. Todos se extraviaram. Todos se fizeram inúteis. E todos aqui sabem muito bem que o apóstolo Paulo usou esse mesmo trecho na sua carta aos Romanos, para falar da corrupção do homem. Quando Jesus diz que só Deus é bom, não quer dizer que ele mesmo não é bom, mas sim mostrar o real sentido dessa palavra, dessa qualidade, que não está incluída no caráter do homem bíblico, do homem natural, do homem caído. Diante do jovem orgulhoso, Jesus mostra a supremacia da sua humildade. Não subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo forma de servo. Não é assim que Paulo diz na sua carta a Filipenses, capítulo 2, verso 6? E assim, Jesus arroga ao Pai a essência da bondade, a essência do bem, a exímia característica ou atributo da sua onibenevolência de Deus, de Yahvé. Assim como Jesus ensinou e colocou este jovem a par da natureza do homem e da natureza de Deus, mesmo que nesse primeiro momento ele não teve um total entendimento, mas nós, pelo Evangelho de Jesus Cristo, somos ensinados, somos corrigidos, repreendidos e educados todos os santos dias que esse livro é aberto, que a Bíblia Sagrada é aberta. Provando o que, irmãos? Provando que o homem tende a se desviar da vontade de Deus. Mas por que, irmãos? Porque a Bíblia nos fala em Gênesis 8, 21, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Quando o homem anda por suas razões, por seus pensamentos, pelo que o mundo diz e não pelo que a Escritura, pela palavra de Deus diz. Mas o verso 19 vem assim, irmãos. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, e honra teu pai e tua mãe. Até aí, irmãos, Jesus respondeu ao jovem rico na mesma proporção e forma da sua pergunta. Em primeiro, no verso 18, Jesus fala que só Deus é bom. Só Deus é a raiz e a essência da bondade. Não podemos esquecer, irmãos, dos atributos divinos de Cristo toda vez que ele entra em cena, toda vez que ele fala. Agora, Jesus Cristo vem mostrar a sua onisciência. E ele deixa aflorar isso no verso. E começa a ganhar vida. E Jesus vem mostrar ao jovem rico a lei de Deus. Porém, tem uma frase antes. Uma frase que talvez passou despercebida a nós. Mas esse verso começa assim: sabes os mandamentos? Aí eu queria fazer uma pergunta a vocês. Vocês sabem os mandamentos de Cristo? Vocês sabem qual é a ordem e a vontade de Jesus Cristo? Você está sendo obediente a Cristo? Você já se fez essa pergunta? Você já parou e analisou você mesmo se está na fé? Mas continuando no verso 19, irmãos. Jesus cita para o jovem os mandamentos da segunda tábua da lei. Os mandamentos com relação ao amor ao próximo. E nós vemos que aqui Jesus citou do 5º ao 9º mandamento. Nós percebemos que não está na ordem bíblica de Êxodo 20. Mas notamos uma frase que não está escrita em nenhuma dessas passagens dos outros evangelhos, nem nos 10 mandamentos, que é: não defraudarás a ninguém. E você sabe o que significa não defraudar? Pois bem, não defraudar significa não roubar através de fraude, não tomar para si coisas alheias valendo-se de meios ilícitos, ilegais, fraudulento, não roubar, não expoliar,
vemos que esse mandamento que Cristo deu combina perfeitamente com o mandamento, com o 8º mandamento, não furtarás, e o 9º, não levantar falso testemunho. Jesus quis dizer a ele: não tome para si coisas ou suprima direitos dos outros por abuso de poder ou por ação legal injusta. Aqui vemos Jesus dar uma lição ao jovem rico, mostrando que ele tinha uma mente e um coração embotado, com interpretação superficial da lei de Deus, mostrando que ele não é bom, que a lei é para mostrar total incapacidade de observá-la, que todos estão debaixo da lei de Deus, sem exceção, e que a lei revela, a lei mostra o pecado. Não é assim que o apóstolo Paulo disse em Romanos 7:7? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera: não cobiçarás. Irmãos, e o verso 20, ele responde assim: então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Aqui vemos a sinceridade do jovem rico. Vemos e sentimos até o tom de suas palavras. Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Como se fosse uma súplica. Mas se analisarmos bem, esse discurso tem orgulho. E existe outro discurso que apareceu assim também, elevando-se em obras. Está escrito em Filipenses 3:6, quando Paulo vem fazer sua defesa contra os falsos mestres, falando que ele foi circuncidado ao 8º dia, falando que ele era da tribo de Benjamim, que quanto à lei ele era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Irmãos, mas aqui não era Paulo. Nessa época era Saulo. Ele vivia dessa maneira. Ele não era convertido. Não tinha tido encontro com Cristo na estrada de Damasco. Por isso considerava dessa forma, orgulhoso aos seus olhos, orgulhoso aos olhos dos homens. Mas nós vemos em Filipenses 3:8 que ele acabou com tudo isso. Ele diz que ele considerou tudo por perda para ter o conhecimento completo de Cristo. Que por amor a Cristo, ele considerou tudo como refúgio para ganhar a Cristo. Vemos a conversão, vemos o antes e o depois, a humildade. Mas aqui no verso 20, o jovem rico era como Saulo. Ele pensava em seu interior e também aos olhos dos homens estar certo. Estar correto diante de Deus. Mas tudo isso refletia a conformidade externa, a sua aparência perante a lei. Mas o que essa passagem de Marcos não fala, a mesma passagem de Mateus 19:20 nos revela algo surpreendente, algo estarrecedor, irmãos. Olha aqui que ele diz: o jovem rico vem e fala: o que me falta ainda? Quando ele diz o mesmo verso, tudo isso tenho observado desde minha juventude. Em Mateus 19 ele fala: o que me falta ainda, Senhor? Apesar de todo o seu orgulho, ele não descansava. Ele sabia que algo ainda lhe faltava. Ele sabia que estava sendo justo aos seus próprios olhos, sendo justo aos olhos dos judeus, dos fariseus, mas que lá dentro algo lhe faltava. E a Bíblia fala o que lhe falta. Foi em uma visita também de uma pessoa assim como ele, observador da lei. Porém, este era fariseu, mestre da lei, principal do sinédrio. A diferença é que o jovem veio de dia e Nicodemos veio à noite. Mas ambos sentiam que faltava algo. E Jesus vem mostrar tanto a um como a outro o que lhe faltava. Veio mostrar a ambos, ou melhor, veio mostrar a todos os homens que todos precisam nascer de novo. Amém. Todos precisam nascer do alto. Todos precisam ser regenerados, transformados. Senão, não poderão ver o reino de Deus. É isso que a Bíblia fala. É isso que ele citou a Nicodemos. E pior,
não poderão entrar no reino de Deus, irmãos. Aqui eu tenho uma aplicação para todos nós. Eu tenho uma pergunta. Você que está me ouvindo, você já foi transformado? Você tem o antes e o depois? Você ama hoje o que antes você tinha desprezo? Você hoje detesta o que antes você amava? Você já parou para pensar? Isso é importante, irmãos. Do contrário, você está sendo igual esse jovem rico, buscando fazer as coisas pela força do braço, buscando ter aceitação diante de Deus pela sua justiça própria, buscando ser aceito diante de Deus pelos seus trapos de imundícia. Isaías fala isso em 64:6. Talvez seja por isso que a mesma pergunta que habitava no coração, na mente do jovem rico e de Nicodemos, também habita em você. Por isso que talvez você não tenha paz. No seu íntimo, uma palavra ecoa, uma pergunta ecoa. O que me falta ainda? Mas o verso 21, irmãos, Jesus, fitando, o amou. Olha a atitude do nosso Salvador, irmãos. Aqui vemos a palavra fitando. E o que é isso? Fitando significa fixar, firmar, cravar o olhar. E, irmãos, não é um olhar severo. Não é um olhar irado, mas sim um olhar em amor. Porque fala, fitando o amor. E o amor de Cristo, meus irmãos, é o amor ágape. O amor incondicional. Talvez aqui, porque Jesus já estava sabendo do desfecho. Jesus é onisciente, irmãos. Jesus, a Bíblia fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Em Colossenses 1,15 fala isso. Sendo assim, Jesus é Deus. E Jesus também, então, não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta do seu mau caminho e viva. Ezequiel 33 fala isso. Jesus viu o interior do homem, viu o íntimo, a sinceridade, mas sem o conhecimento do seu maior pecado, sem entendimento verdadeiro, sem entendimento bíblico do seu coração. Mas agora, depois que Jesus o amou, com amor incondicional, agora Jesus vem colocar o dedo no problema central do jovem. Jesus vem colocar o dedo na ferida. Jesus vem mostrar e responder o questionamento, a dúvida do jovem rico. E essa é a parte B do verso 21. Só uma coisa te falta. Irmãos, só essa frase eu já tenho uma lição para nós. Quando eu estava meditando, eu pensei comigo mesmo. Eu me fiz essa pergunta. Será que alguma coisa me falta? E eu pergunto a você aqui hoje, será que alguma coisa te falta? Jesus pode estar perguntando para você aí na Bíblia. Na hora que você lê, ele está perguntando para você. Não te falta nada, irmão? Não te falta paz? Não te falta amor? Não te falta domínio próprio? Será que não te falta servir a Deus de verdade, com o coração disposto? Não te falta arrependimento? Será que não te falta perdão, paciência? Será que não te falta gratidão, irmão? Talvez para alguns aqui, eu posso falar que falta tudo isso. E se for o teu caso, irmão, eu sinto muito, você não foi transformado. Você não é um cristão. Então você deve se arrepender de seus pecados, verdadeiramente, dessa vida distante de Cristo, e crer naquele que morreu por você. Amém. Crer e obedecer a Jesus Cristo, para que você tenha vida eterna e para que não te falte nada. Amém. Vamos continuar, irmãos. Verso 21, a parte C continua assim: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Irmãos, temos que deixar bem claro aqui que Jesus não menciona salvação por obras. Jesus
não incentiva a filantropia, a pobreza como método de salvação. Jesus estava expondo que ele não era tão irrepreensível assim como ele dizia. Jesus mostra a avareza do jovem rico. Jesus aqui torna explícita a sua idolatria aos bens, às propriedades que tinha, e que o mesmo mantinha um apego enorme, ao ponto de colocá-las acima de Deus. Não é assim que diz Êxodo 23? Não terás outros deuses diante de mim. E não é só de Deus, é do próximo também. Levítico 19:18 diz: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Jesus também está mostrando que ninguém pode servir a dois senhores, irmãos. Porque aborrecerá um e amará outro. Ou devotará, dedicará mais a um e desprezará outro. Com isso, não podemos servir a Deus e as riquezas. Mateus 6:24 fala isso. Se o jovem obedecesse ao nosso Senhor, a Jesus Cristo, ele teria o mesmo tesouro, irmãos. Talvez maior ainda. Só que seria no céu. Amém. Essa foi a promessa de Cristo. Tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Amém. Onde os ladrões não escavam e não roubam. Mateus 6:19-20 fala isso. Mas aqui, irmãos, aqui nós já podemos pensar. Onde está o seu tesouro? Irmãos, como está o seu tesouro no céu? Você está fazendo investimento para a vida eterna, irmãos? Pense bem, isso é importante. E a parte D do verso 21, Jesus vem e completa. Vem e segue-me. Irmãos, a última parte desse verso, Jesus faz um chamado para aquele jovem. Um chamado este como foi feito aos discípulos de Cristo, os apóstolos. O mesmo chamado que Jesus fez a Pedro e André quando estava no barco. Juntamente depois Tiago e João. O evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas nos fala isso. O mesmo chamado que vemos Pedro e André abandonando barcos, redes e tudo mais. E Tiago e João também abandonando redes, o barco. E até seu pai Zebedeu. Nós vemos o quê? O jovem rico. Parece que não fez nada. Ele ficou parado, amortecido, estagnado, paralisado, irmãos. Sabe por quê? Porque o jovem rico estava demais com os olhos nessa terra, com seus planos para o aqui e agora. Na realidade, ele não tinha prazer na vida eterna. Ele não sabia o que era eternidade. Seu coração estava voltado para as riquezas, as benécias dessa terra. Ele nem ao menos pediu ajuda a Cristo, como fizeram os discípulos no momento de agonia. Senhor, aumenta a minha fé. Lucas 17:5 fala isso. Mas o verso 22 vem nos mostrar a sua atitude. Ele, porém, contrariado com esta palavra. Até aí, irmãos, vemos que ele não esperava essa resposta de Cristo. Vemos que ele não esperava de forma nenhuma ser confrontado. Talvez por sua riqueza, por seu status, ele nunca foi contrariado. Ele nunca teve a sua opinião mudada. Vemos também que a Bíblia fala que ele saiu contrariado. E nós temos que observar essa palavra. O que a palavra contrariado nos traduz? Traduz uma pessoa aborrecida, descontente, desgostoso. Sentimento de alguém que sofreu uma oposição. Irmãos, esta é a reação de todo religioso quando ele é confrontado por Cristo, pela sua palavra. E continuando no verso 22, a parte B, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aqui vemos o resultado da sua escolha. Vemos que não houve mais nenhuma argumentação, questionamento. Ele simplesmente rejeitou a ordem de Cristo. Rejeitou o chamado a ser discípulo. Ele preferiu ouvir a voz do seu coração, a voz dos seus desejos e pensamentos. A vida eterna que ele tanto procurava tinha um preço muito alto. Era um sacrifício muito alto.
custaria a entrega de tudo que ele tinha. Mas a Bíblia fala que ele era dono de muitas propriedades. E o resultado disso, o resultado da sua escolha foi retirar-se triste. Essa é a condição das pessoas que estão em rebelião ao chamado de Cristo, ao chamado ao arrependimento, ao chamado a obedecê-lo. Elas se sentem tristes, deprimidas e depressivas. Mas, irmãos, tem solução. A solução Jesus disse. Sabe qual é? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do seu evangelho, salvá-la-á. Essa foi a atitude. Ele negou a Cristo e abraçou o mundo. E o evangelho de Marcos 8 continua falando. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele estava ganhando o mundo inteiro, mas a sua alma estava perdida. Ele estava rumo à condenação. O que daria o homem em troca da sua alma? O que ele ia pagar? A sua riqueza? Salmo 49, 8 fala, a redenção do homem, da sua alma é muito cara, é caríssima. Ninguém pode pagar. Irmãos, vamos concluir essa mensagem. Depois dessa mensagem, dessa reflexão, Deus coloca ante os nossos olhos qual é a sua resposta. Você que é cristão, você que entendeu a salvação, você que foi salvo, remido pelo sangue de Cristo. Jesus um dia fez a mesma pergunta para você. Jesus fitou você, ele olhou para você e ele te amou. E a diferença entre você e o jovem rico é que você disse sim, você aceitou, você arrependeu dos seus pecados e seguiu a Jesus Cristo. E saiba você que ele te amou, ele te ama e ele sempre vai te amar. A Bíblia nos assegura disso. A Bíblia fala que ninguém vos arrebatará da sua mão. E aquele que crê, que obedece, tem a vida eterna. E ele, Jesus Cristo, o ressuscitará no último dia. Amém. Diante disso, irmãos, qual está sendo a sua resposta diante de tudo que ele te oferece? Você está fazendo a sua parte? Você será encontrado trabalhando quando o Senhor Jesus voltar? Ou você estará dormindo, como as virgens nécias? Irmãos, diante disso, tenhamos ânimo. Jesus disse que já venceu o mundo. Amém. Ele já preparou o nosso lugar. Amém. Por que você está assim? Alegre-se. Trabalhe, irmão. Fale. Testemunhe que a nossa redenção está próxima. Amém. Mas eu tenho que falar para você também que não é crente. Para você que não tem certeza da sua salvação. Para você que não segue a Jesus Cristo. Para você que ainda não teve o encontro com o nosso Salvador. Para você que mais uma vez ouve a palavra de Deus e não dispõe o seu coração a conhecer o Senhor Jesus. Para você que vai se retirar daqui hoje como esse jovem rico, triste, contrariado. Porque tem ainda muito apego em seu coração a esse mundo, aos seus desejos, a sonhos de riqueza e prosperidade. E esses apegos podem te lançar ao inferno. Serão a sua condenação. Mas, querido, abandone essa vida. Arrependa do seu pecado. Arrependa desses apegos que é a idolatria. Em Apocalipse 21:8 diz que os idólatras serão condenados no lago de fogo e enxofre. Abandone essa vida que não te completa. E no fundo você sabe que lhe falta algo. Talvez você não tenha paz na sua família, no seu trabalho, na sua escola. Arrependa-se do seu pecado, querido. Clame ao Senhor Jesus Cristo e Ele te ouvirá. Vamos orar, irmãos? Amém. Santo Deus, Pai eterno, soberano ao Senhor diante de todas as coisas. Sua palavra foi exposta, Senhor. Que o seu Espírito possa trazer entendimento, possa trazer o completamento daquilo, Senhor, que eu sou falho.
que eu sou pequeno, que eu não consigo, Senhor, pois miserável homem que sou, mas o seu Espírito, Senhor, que ainda faz prodígios e maravilhas em nosso meio, possa edificar nossos irmãos, possa cada dia mais trazer entendimento, conhecimento, para que eles possam rejeitar esse mundo, Senhor, que eles possam rejeitar os apegos, possa ter os olhos voltados para a sua eternidade, Senhor. Senhor, que o Senhor possa usar pessoas aqui para o avanço do seu reino, para mostrar que há salvação nesse mundo em meio a tantas heresias, a tanta religiosidade, Senhor. Senhor, opere em nosso meio, traga pessoas para ouvir a tua palavra, leve pessoas ao arrependimento, Senhor. Por favor. E tudo que foi dito e feito aqui, Senhor, é para que o Senhor receba glória, honra, louvor, poder e domínio, Senhor. Que seja sempre feita a tua vontade. Nada mais que a tua vontade. Amém. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. 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 Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus pela sua palavra, que tanto tem nos edificado. Quero aproveitar esse momento, esse quebrantamento, para a gente continuar um momentinho de oração. Após a gente vai cantar mais um louvor para a gente encerrar. Mas eu queria que agora você se levantasse. Fique de pé. Feche seus olhos que nós vamos orar. Eu gostaria que você se concentrasse nessa oração. Aproveite que a gente está aqui, tem muito espaço. Não ligue para quem está do seu lado, não ligue para quem vai ouvir. E que você possa usar esse momento em oração ao Senhor. Então comece a orar agora e fala: Senhor, é verdade, nós temos pecado contra o Senhor. Nós temos, ó Deus, inclinações pecaminosas. Nós ainda não somos santos como deveríamos ser, Deus. O Senhor tem fitado os seus olhos em nós e tem encontrado, ó Deus, muitas vezes ira, falta de paciência, Senhor. Às vezes inclinações ao dinheiro, à carne. E muitos talvez com promiscuidade, prostituição, Senhor. É o Senhor que esquadrinha mente e corações e tem visto e guardado tudo e a todos, ó Deus. Ó Senhor, que o Senhor possa vir nesse momento a esses irmãos, essas irmãs, que o Senhor possa derramar da sua presença sobre eles, que o Senhor venha capacitá-los mediante a tudo que foi falado, Senhor. Todas as inclinações que aquele jovem rico teve, Senhor, ainda são pertencentes à nossa carne, pois não somos perfeitos, Senhor, estamos longe disso. Mas nós ansiamos pela sua presença, Senhor. Nós sabemos que o seu Espírito, ó Deus, nos invadir, nos elevar, nós seremos mais parecidos com o Senhor. Nós seremos mais santos, Senhor. Nós amaremos mais o Senhor. Nos ensina, ó Deus, sermos mais gratos. Nos ensina, ó Deus, sermos mais quebrantados, mais amantes da sua palavra e do Senhor. Ó Senhor, tem aqui homens e mulheres que foram salvos pelo Senhor, que passaram pelo sangue do Cordeiro de Deus, que foi restaurado, ó Deus, que está ansiando pelo dia da restauração, da ressurreição, do logo dia, ó Deus, que poderemos ver o Senhor face a face, poder lhe chamar de mestre, poder lhe chamar de meu amado, o meu esperado, o meu redentor, ó Deus. Pois assim nós cantamos e louvamos e buscamos de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, vem de Sião, do nome forte, da rocha eterna, Senhor. Venha fazer morada nesses corações, que as pessoas saiam daqui, ó Deus, diferentes, cheias da sua presença, ó Deus. Não como esse jovem rico que só procurou o Senhor, como inclinação pecaminosa, com idolatria, Senhor, amando o mundo e as riquezas. Não! Faça com essas pessoas diferentes, Senhor. Faça com que elas tirem a idolatria do coração, tire a soberba do coração e se encha mais do Senhor e viva mais para o Senhor, ó Deus. Clamamos a Ti que o Senhor enche da sua presença essas pessoas, para que possamos sair daqui segundo a sua imagem e semelhança. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Cante esse louvor que você sabe que é simples, mas cante a Deus, cante de coração a Deus. Em verdade, te adoramos.
Deus pelos seus feitos e pelas suas obras. Glória a Deus porque você está aqui. Agora sim, nosso momento de comunhão, de unidade, de confraternização. Você fique conosco, conte, né, seus problemas, suas dificuldades, que eu tenho certeza que vai ser difícil.